E se eu te dissesse que as histórias de amor que capturaram o mundo na tela não eram nada comparadas aos enredos complicados nos bastidores? Em um mundo governado por segredos e estrelato, um único olhar furtivo ou uma promessa sussurrada poderia mudar o curso da história. Esta noite, puxamos a cortina de veludo para revelar a verdade. 13 triângulos amorosos foram tão explosivos que não apenas fizeram manchetes, mas também destruíram casamentos, arruinaram amizades e reescreveram as lendas da tela prateada. Prepare-se, porque no Hollywood antigo, as verdadeiras desilusões nunca foram faz de conta. Elizabeth Taylor, Eddie Fisher e Debbie Reynolds. O mundo de antigo Hollywood não era estranho a histórias de amor dramáticas, mas poucas foram tão explosivas quanto o triângulo entre Elizabeth Taylor, Eddie Fisher e Debbie Reynolds. Debbie Reynolds e Eddie Fisher pareciam personificar o casal perfeito de Hollywood. Eles se conheceram adolescentes, cresceram na indústria juntos e, em meados da década de 1950, estavam casados e tinham filhos. Debbie era a querida da América, amada por seus papéis em filmes como Cantando na Chuva, enquanto Eddie Fisher era um cantor de sucesso nas paradas, cuja voz suave conquistou inúmeros fãs. A amizade deles com Elizabeth Taylor e seu marido, o produtor Mike Todd, adicionou outra camada ao conto de fadas de Hollywood. Os dois casais eram inseparáveis, mas a tragédia ocorreu em 1958, quando Mike Todd morreu em um acidente de avião. Eddie, querendo apoiar a Elizabeth enlutada, encontrou-se atraído para sua órbita. A perda aproximou Elizabeth e Eddie de uma forma que nenhum dos dois previu. À medida que Eddie passava mais tempo confortando-a, um laço se aprofundou em um caso. Para Debbie Reynolds, a traição foi muito dolorosa. Não apenas de seu marido, mas também de sua amiga mais próxima. Quando a notícia se espalhou, não foi apenas uma tragédia pessoal, tornou-se um escândalo nacional. A imprensa retratou Debbie como a inocente desprezada e Elizabeth como a destruidora de lares. Para Taylor, este não foi seu primeiro romance que gerou manchetes, mas a reação foi severa. Eddie Fisher se divorciou de Debbie e rapidamente se casou com Elizabeth. A tempestade midiática foi implacável, e até o Vaticano se manifestou, condenando o relacionamento. Mas o que os tabloides não capturaram foi a sensação de confusão e dor que todas as partes sentiram. Eddie admitiu mais tarde que, na verdade, havia sido levado pela intensa tristeza e carisma de Elizabeth, mas percebeu tarde demais que o relacionamento deles foi construído em terreno instável. O casamento entre Eddie e Elizabeth não durou muito. Eles se divorciaram quando a paixão de Elizabeth se reacendeu, desta vez por seu coestrela em Cleópatra, Richard Burton. Décadas depois, Debbie e Elizabeth encontraram o perdão e reacenderam sua amizade, mas o triângulo já havia deixado um impacto duradouro, destruindo a ilusão do amor perfeito e mostrando ao mundo que, em Hollywood, os sorrisos mais radiantes podiam esconder as feridas mais profundas. Humphrey Bogart, Mayo Method e Lauren Bacall. Humphrey Bogart já era um ícone de Hollywood quando conheceu Lauren Bacall, mas sua vida pessoal era marcada pela turbulência. Casado com Mayo Method, uma atriz talentosa conhecida tanto por seu temperamento explosivo quanto por sua inteligência, a vida doméstica de Bogart era notoriamente turbulenta. Seu relacionamento era apaixonado, mas tóxico, rendendo-lhes o apelido de Os Bogarts Briguentos. Brigas públicas alimentadas por álcool e ciúmes eram comuns, e o casamento deles estava por um fio. Entra Lauren Bacall. Com apenas 19 anos, Bacall foi escalada para contracenar com Bogart. Então, com 44, no filme Uma Aventura na Martinica. A química entre eles foi instantânea, tanto na tela quanto fora dela. Nos bastidores, eles trocavam cartas de amor, suas palavras repletas de saudade e admiração. Para Bogart, Bacall foi uma revelação. Sua inteligência calma e charme juvenil eram um forte contraste com o caos de sua vida com Mayo. Bogart tentou resistir à atração de Bacall, sabendo muito bem a dor que isso causaria, mas a conexão era inegável. Apesar da diferença de idade de 25 anos, o casal apaixonou-se perdidamente. A decisão de Bogart de deixar Mayo não foi tomada de ânimo leve. Ele agonizou sobre a separação, especialmente dado o estado emocional frágil de Mayo. No entanto, em 1945, ele pediu o divórcio e, logo depois, casou-se com Bacall. A união deles foi um raro sucesso em Hollywood. Bacall e Bogart se tornaram um casal adorado.
A parceria deles marcada por respeito e afeto mútuos. No entanto, para Maio Metotti, o divórcio marcou o fim de sua carreira e contribuiu para suas lutas contra a solidão e o vício. O triângulo amoroso, que começou em Scandal, deixou um rastro de desilusão, mas também deu a Hollywood uma de suas histórias de amor mais duradouras. O casamento de Bogart e Bacall foi cheio de calor e humor, provando que, às vezes, das cinzas da dor pode surgir algo duradouro. Ingrid Bergman, Roberto Rossellini e Peter Lindstrom. Ingrid Bergman era a querida do cinema americano. Suas atuações em clássicos como Casablanca e A Meia Luz a tornaram uma figura amada mundialmente. Casada com o Dr. Peter Lindstrom, um neurocirurgião sueco, ela parecia personificar a imagem de graça e estabilidade familiar. Mas, por baixo da superfície, o coração de Bergman estava inquieto. No final da década de 1940, enquanto ainda era casada com Lindstrom, Bergman entrou em contato com o diretor italiano Roberto Rossellini, expressando admiração por seus filmes. A correspondência deles rapidamente se transformou em um convite para ela estrelar seu filme Stromboli. No set, a conexão entre eles se aprofundou, e logo começaram um caso apaixonado. O romance deles era tão intenso quanto arriscado. Ambos eram casados, e as consequências seriam severas. O escândalo que irrompeu quando Bergman engravidou do filho de Rossellini chocou o mundo. O público americano, que a adorava, agora se voltou contra ela. Ela foi denunciada no Senado dos Estados Unidos como uma influência poderosa para o mal. Boicotes e cartas de ódio se seguiram. Bergman deixou o marido, deu à luz na Itália e casou-se com Rossellini. Durante anos, ela foi essencialmente exilada de Hollywood. O caso destruiu seu casamento com Lindstrom e alterou sua carreira para sempre. O casamento de Rossellini e Bergman produziu 3 filhos, incluindo a futura atriz, Isabella Rossellini. Mas ele também não duraria. Eventualmente, Bergman encontrou seu caminho de volta para Hollywood e reconquistou seu lugar na história do cinema. Mas o preço havia sido alto. O triângulo deixou um rastro de corações partidos e lembrou ao mundo os riscos que as estrelas corriam por amor. Clark Gable, Carole Lombard e Rhea Langham. Clark Gable, frequentemente chamado de Rei de Hollywood, era a personificação da masculinidade robusta e do charme sem esforço. Em meados da década de 1930, ele estava no auge de sua carreira e era casado com Rhea Langham, uma texana rica e consideravelmente mais velha que ele. O casamento deles havia sido mais de conveniência social e benefício mútuo do que paixão. Rhea, uma mulher independente e culta, estava orgulhosa de estar ao lado de Gable, enquanto sua fama crescia. No entanto, com o tempo, o vínculo deles esfriou. Gable, apesar de toda sua fama e sucesso, frequentemente achava sua vida doméstica solitária e desprovida do calor que desejava. Entra em cena Carole Lombard, uma comediante vibrante, com um humor afiado e uma reputação de viver a vida com uma alegria contagiante. Gable e Lombard se conheceram pela primeira vez durante as filmagens de No Man of Her Own, em 1932, mas as faíscas não surgiram imediatamente. Somente anos depois, em uma festa em Hollywood, a conexão deles se acendeu. O senso de humor irreverente de Lombard, seu discurso franco e gosto por diversão encantaram Gable, que estava acostumado a mulheres desmaiando aos seus pés. Com Carole, ele encontrou uma igual, uma parceira que o desafiava, ria com ele e combinava com seu espírito aventureiro. O crescente romance deles não passou despercebido para Rhea Langham. Boatos circulavam entre a elite de Hollywood e Rhea se viu na posição invejável de lutar por um homem cujo coração já não era mais dela. No entanto, o casamento Gable-Langham permaneceu intacto por vários anos, em parte devido à recusa de Rhea em conceder o divórcio. Contratos de estúdio e imagem pública eram tudo, e a carreira de Gable não podia se dar ao luxo de um escândalo. Ele e Lombard mantiveram seu relacionamento discretamente, muitas vezes se encontrando em segredo e contando com amigos próximos para protegê-los da imprensa. Finalmente, em 1939, o divórcio de Gable foi finalizado, e ele se casou com Lombard em uma pequena cerimônia privada. O casamento deles foi cheio de risadas, aventuras ao ar livre no rancho deles e um amor tão palpável que parecia transformar Gable em um novo homem. Ele creditava a Carole por ensiná-lo a relaxar e realmente aproveitar a vida. A felicidade deles foi tragicamente curta. Em 1942, enquanto voltava de uma turnê de títulos de guerra, o avião de Carole Lombard caiu.
deixando Gable devastado. Ele nunca se recuperou totalmente da perda dela, e a história dele se tornou um dos contos de amor mais comoventes de Hollywood. Encontrado e perdido. Rhea Langham, retirando-se silenciosamente dos olhos do público, foi deixada para refletir sobre um casamento ofuscado por um amor poderoso demais para negar. Ava Gardner, Frank Sinatra e Nancy Barbados Sinatra. Ava Gardner, famosa por sua beleza extraordinária e presença magnética na tela, não era estranha ao drama romântico. Quando cruzou o caminho de Frank Sinatra, ele ainda era casado com sua primeira esposa, Nancy Barbados Sinatra, a mulher que estava ao seu lado desde seus humildes começos em Nova Jersey. O casamento de Nancy e Frank foi construído sobre anos de história compartilhada, resiliência durante tempos difíceis e a base da família, enquanto criavam 3 filhos juntos. No entanto, a ascensão de Sinatra ao estrelato foi acompanhada por um espírito inquieto, que tornava o vínculo deles cada vez mais frágil. Sinatra conheceu Gardner em um estúdio de som em Hollywood no final da década de 1940. A atração foi imediata e inegável. O caso deles rapidamente se tornou um segredo aberto no mundo do entretenimento, criando uma tempestade de atenção de tabloides. Nancy, há muito acostumada com as escapadas de Frank, lutou para lidar com a intensidade desse novo relacionamento. O encanto de Gardner era diferente de tudo que Sinatra já havia encontrado. Ele estava hipnotizado por sua independência e honestidade. Ava, por sua vez, foi envolvida pelo charme e gestos românticos de Sinatra, mas logo descobriu que sua união seria tudo menos fácil. O triângulo entre Frank, Ava e Nancy rasgou as costuras de suas respectivas vidas. Nancy tentou manter sua família unida, esperando que Frank voltasse à razão. Mas o relacionamento com Gardner se aprofundou. Sob escrutínio público, a reputação profissional de Sinatra sofreu um abalo, e seu casamento se desfez. Quando Nancy finalmente concordou com o divórcio, Frank não perdeu tempo e se casou com Ava poucos dias depois de os papéis serem assinados. O casamento de Frank e Ava era tão apaixonado quanto volátil. Eles brigavam e faziam as pazes na mesma medida. O amor deles era alimentado por emoções profundas, mas marcado por ciúmes e desconfiança. Gardner ficava frequentemente frustrada com a carência de Sinatra, e os contratempos na carreira dele apenas intensificaram a tensão. O casamento deles era cheio de altos e baixos, marcado por espetaculares discussões públicas e reconciliações emocionantes. Por fim, o casal se separou após apenas alguns anos, embora o vínculo deles tenha perdurado na amizade pelo resto de suas vidas. Para Nancy Barbato, o fim de seu casamento com Frank Sinatra foi uma libertação agridoce. Ela permaneceu uma matriarca respeitada, criando seus filhos longe do caos de Hollywood. O triângulo amoroso destruiu seu casamento, mas também os libertou para buscar novos capítulos. O lendário romance de Frank e Ava tornou-se um símbolo da era dourada de Hollywood. Brilhante, turbulento e impossível de esquecer. Laurence Olivier, Vivien Leigh e Jill Esmond. A parceria de Laurence Olivier e Vivien Leigh foi uma das mais celebradas e dramáticas nos anais do palco e da tela. Mas o caminho para a união deles foi pavimentado com desgostos e escândalos, começando com o caso deles enquanto ambos eram casados com outras pessoas. Olivier estava ligado a Jill Esmond, uma respeitada atriz no teatro britânico, enquanto Leigh era casada com Herbert Lee Holman. Seu encontro inicial gerou uma conexão imediata, marcada por ambição artística compartilhada e admiração mútua. À medida que suas colaborações profissionais aumentavam, também aumentava a sua intimidade. Olivier e Leigh se sentiram irresistivelmente atraídos um pelo outro, com sua paixão transbordando para todos os aspectos de suas vidas. Jill Esmond, devotada, mas no fim, impotente para mudar o coração do marido, suportou a humilhação das fofocas públicas, enquanto o caso do casal se tornava cada vez mais difícil de esconder. Leigh também enfrentou críticas, especialmente enquanto lutava para se estabelecer em um mundo dominado por homens. O caso continuou por anos antes que tanto Olivier quanto Leigh conseguissem garantir os divórcios. O casamento deles, em 1940, foi celebrado como uma união de 2 grandes talentos, mas a sombra de suas escolhas anteriores persistiu. Jill Esmond, que se casou com Olivier ainda jovem, foi deixada para juntar os cacos. Embora tenha retornado ao palco e mantido sua dignidade, seu desgosto foi uma corrente silenciosa sob os triunfos públicos de Olivier e Leigh. O relacionamento de Olivier e Leigh
Era apaixonada, mas também repleta de desafios. As lutas de Leigh com a saúde mental lançaram uma longa sombra, testando os limites do amor e da resiliência deles. Olivier, impulsionado pela ambição, às vezes achava difícil lidar com as tempestades emocionais que marcaram seu casamento. Apesar dessas dificuldades, o casal criou algumas das performances mais memoráveis de sua geração, tanto juntos quanto individualmente. Em última análise, o amor deles não conseguiu suportar as tensões da fama, doença e ambição pessoal. Eles se divorciaram em 1960, mas sua história, enraizada em um triângulo amoroso que derrubou vidas antigas e criou novas, continua sendo uma das mais fascinantes da velha história de Hollywood. Jill Esmond, embora em grande parte esquecida pelo público, desempenhou um papel integral em uma história de paixão, sacrifício e o preço muitas vezes doloroso do verdadeiro amor. Marilyn Monroe, Joe DiMaggio e Arthur Miller. A vida de Marilyn Monroe foi um turbilhão de beleza, talento e sofrimento. Quando ela se casou com Joe DiMaggio, um dos atletas mais famosos da América, a nação assistiu com fascinação. Joe, um herói dos campos de beisebol, ficou cativado pela inocência e vulnerabilidade de Marilyn. Por um tempo, parecia que eles eram o par perfeito. O atleta genuinamente americano e a garota da porta ao lado, transformada em sensação das telas. No entanto, por trás da fachada glamourosa, o casamento deles estava repleto de tensão. DiMaggio estava profundamente desconfortável com a fama crescente de Monroe e sua persona pública, que frequentemente era baseada em seu encanto e charme. A famosa cena da grade do metrô, em O Pecado Mora ao Lado, tornou-se um ponto de virada. O ciúme de Joe transbordou, e suas discussões privadas se tornaram mais intensas. Marilyn, ansiando por aceitação e companhia intelectual, sentia-se cada vez mais isolada. O casamento durou apenas 9 meses. Após a separação, Monroe conheceu Arthur Miller, um renomado dramaturgo conhecido por seu intelecto e sensibilidade. A união deles prometia um tipo diferente de parceria, uma construída sobre conversas, ideias compartilhadas e apoio mútuo. No entanto, Marilyn logo descobriu que mesmo esse casamento não estava imune a decepções. A obra de Miller frequentemente se baseava em suas lutas pessoais, e Marilyn se sentia exposta e incompreendida. Ao longo desses anos, Joe DiMaggio permaneceu nos bastidores, uma presença constante na tumultuada vida de Marilyn. Ele a visitava, ofertava conforto em seus momentos mais baixos e, após sua morte, organizou seu funeral e enviou rosas para seu túmulo durante décadas. O triângulo entre Marilyn, Joe e Arthur não era apenas uma história de romance que deu errado, mas um reflexo da busca por conexão e a dor de não se encaixar completamente no mundo de ninguém. Tanto Joe quanto Arthur Miller lutaram para entender Marilyn completamente, e ela, por sua vez, buscava consolo nos diferentes tipos de amor de cada um. No final, os relacionamentos deixaram feridas que nunca cicatrizaram completamente, servindo como um lembrete pungente do pesado tributo que a fama, a expectativa e o anseio podem impor ao coração. Joan Crawford, Franchot Tone e Barbara Stanwyck. Joan Crawford, um símbolo de ambição e tenacidade, viveu sua vida sob os implacáveis holofotes de Hollywood. Nos anos 1930, ela se apaixonou por Franchot Tone, um talentoso ator de uma origem privilegiada, que era tão gentil quanto ela era determinada. O relacionamento deles começou nos sets de filmagem e floresceu em um romance que parecia destinado a um final feliz para sempre. Ainda desde o início, o amor deles enfrentou obstáculos, principalmente o foco intenso de Crawford em sua carreira e a constante competição de Hollywood. Barbara Stanwyck, ela mesma uma força da natureza na tela, era uma amiga próxima de Tone e admirada por Crawford por sua força e talento. A dinâmica entre o trio era complexa e muitas vezes repleta de tensão sutil. A amizade próxima de Stanwyck com Tone e a facilidade com que eles se relacionavam podem ter alimentado as inseguranças de Crawford. Crawford trabalhou arduamente para conquistar e manter o afeto de Tone, mas sua dedicação ao trabalho frequentemente a mantinha longe de casa. Com o passar do tempo, Tone ficou cada vez mais frustrado com seu papel secundário na vida de Crawford. Ele ansiava por uma existência mais tranquila, enquanto Crawford estava empenhada em permanecer no auge de sua profissão. A distância emocional aumentou e os rumores sobre a proximidade de Stanwyck com Tone persistiram, embora nunca tenham sido publicamente confirmados como amantes.
Eventualmente, o casamento entre Crawford e Tone desmoronou sob a pressão. A dor no coração de Crawford era real, e ela expressou arrependimento por sua incapacidade de equilibrar amor e ambição. Tone se afastou dos holofotes enquanto a carreira de Stanwyck disparava. O triângulo entre Crawford, Tone e Stanwyck pode ter sido menos sobre traição e mais sobre oportunidades perdidas e o alto preço da ambição. No rescaldo, todos os três continuaram a trabalhar e prosperar, mas nenhum escapou completamente das sombras lançadas por seu relacionamento complicado. A história deles é um exemplo clássico de como o amor, a amizade e os sonhos pessoais podem colidir, deixando todos mudados para sempre. Lana Turner, Johnny Stompanato e Stephen Crane. A vida de Lana Turner era digna de uma lenda de Hollywood. Glamurosa, turbulenta e sempre sob os holofotes. Ela já havia sido casada com Stephen Crane, um charmoso restaurateur, e o casamento deles resultou em uma filha, Cheryl. Embora o relacionamento deles tenha terminado em divórcio, Crane permaneceu uma figura constante na vida de Lana como o pai de sua filha. Foi durante um dos muitos romances de Lana que ela se envolveu com Johnny Stompanato, um homem cuja reputação era tão sombria quanto perigosa. A conexão de Stompanato com o crime organizado e sua natureza possessiva logo o tornaram uma figura ameaçadora no mundo de Lana. A princípio, Lana ficou cativada por sua atenção e devoção, mas o relacionamento rapidamente se tornou volátil. Crane, testemunhando o impacto que Stompanato estava tendo em Lana e Cheryl, tentou intervir, mas se sentiu impotente. O ciúme de Stompanato levou a discussões frequentes e acaloradas. A situação escalou até uma noite em 1958. Após uma violenta altercação, Cheryl, a filha adolescente de Lana, esfaqueou Stompanato para proteger sua mãe. O julgamento seguinte foi um espetáculo na mídia, revelando a profundidade da disfunção e do medo que haviam dominado sua casa. O triângulo amoroso entre Lana, Stompanato e Crane teve consequências que iam muito além de um coração partido. Crane tornou-se uma figura mais ativa na vida de sua filha, esforçando-se para protegê-la de mais trauma. Embora Lana tenha sido absolvida de qualquer delito, sua carreira sofreu como resultado do escândalo. A tragédia expôs os perigos da obsessão desenfreada e a vulnerabilidade daqueles que vivem sob os holofotes. Durante anos, Lana tentou reconstruir sua carreira e proporcionar um senso de normalidade para Cheryl. A provação deixou cicatrizes em todos os envolvidos, mas também serviu como um sombrio lembrete do poder destrutivo do ciúme e dos limites do glamour de Hollywood. No final, esse triângulo amoroso tornou-se um dos mais notórios da história de Hollywood, não por sua paixão, mas pela desilusão e caos que deixou para trás. Richard Burton, Sybil Williams e Elizabeth Taylor. O encontro de Richard Burton e Elizabeth Taylor no set de Cleopatra foi o catalisador de uma das histórias de amor mais infames na história de Hollywood. Na época, Richard Burton era casado com Sybil Williams, uma atriz galesa que o apoiou em seus primeiros desafios e celebrou sua crescente fama. Elizabeth Taylor também era casada com o cantor Eddie Fisher. Sua própria história já estava marcada por escândalo. A química entre Taylor e Burton foi imediata e impossível de esconder. O romance deles foi acompanhado pelos olhares da imprensa mundial, com fotógrafos rastreando cada movimento deles no set de Cleopatra e além. O caso levou a lares desfeitos e a uma vergonha pública, incluindo condenação de autoridades religiosas que criticaram o casal por sua desconsideração pela moralidade convencional. Sybil Williams, deixada na sombra de duas personalidades maiores do que a vida, enfrentou não apenas a perda de seu casamento, mas também humilhação pública. Mais tarde, ela admitiu sentir como se estivesse competindo com uma força da natureza, algo que não podia ser igualado ou contido. Enquanto isso, Burton e Taylor celebravam a grandiosidade do seu amor, casando-se após a finalização dos seus respectivos divórcios. Mas a intensidade que os uniu provaria ser a sua ruína. O casamento deles era repleto de presentes extravagantes, discussões tempestuosas e uma paixão que às vezes beirava a autodestruição. Eles se divorciaram, casaram novamente e se divorciaram outra vez, cada reunião e separação fazendo manchetes em todo o mundo. Para Sybil, o triângulo trouxe desgosto, mas também a chance de seguir em frente de forma independente. Para Burton e Taylor,
Thriller. O relacionamento definiu grande parte de suas vidas, deixando um legado tão épico quanto qualquer filme de Hollywood. Sua história é um testemunho da natureza consumidora do amor e dos danos colaterais que pode causar. Charlie Chaplin, Paulette Goddard e Ona O'Neill. Charlie Chaplin foi um pioneiro do cinema mudo, um gênio cuja brilhante mente cômica moldou os próprios alicerces de Hollywood. Mas, por trás da arte, estava um homem cuja vida pessoal frequentemente enveredava por territórios dramáticos, especialmente quando se tratava de amor. No final da década de 1930, Chaplin estava em uma parceria com Paulette Goddard, uma atriz radiante cuja inteligência e beleza combinavam com sua própria energia. O relacionamento deles, cheio de sinergia criativa, os uniu tanto na tela quanto no palco. Filmes como Tempos Modernos mostraram a química do casal iluminando as telas de cinema ao redor do mundo. Ainda assim, apesar de toda a sua conexão criativa, o coração de Chaplin não se acomodava. Paulette, independente e espirituosa, desejava estabilidade e reconhecimento público, algo que Chaplin, sempre o artista complicado, hesitava em fornecer. O relacionamento deles permanecia em um espaço ambíguo, com o mundo incerto se eles estavam realmente casados. Essa incerteza pesava sobre Paulette, que queria mais do que apenas o papel de musa no mundo em constante mudança de Chaplin. Então, no início da década de 1940, Ona O'Neill entrou na vida de Chaplin. Ona, filha do renomado dramaturgo Eugene O'Neill, tinha apenas 18 anos quando conheceu Chaplin, que estava na casa dos 50. A diferença de idade chocou muitos, e a sua ligação levantou sobrancelhas em círculos sociais. No entanto, para Chaplin, Ona era uma lufada de ar fresco. Seu otimismo juvenil e calor despretensioso reacenderam algo nele que ele pensava ter perdido. Para Ona, o intelecto de Chaplin e sua experiência no mundo proporcionavam um mundo cativante, muito diferente da sua própria criação. O relacionamento floresceu rapidamente. Paulette, deixada para trás, passou a novos projetos e outros relacionamentos. Mas a separação com Chaplin foi agridoce. Ela havia dado seus melhores anos a uma parceria que nunca foi totalmente reconhecida ou assegurada. Chaplin e Ona se casaram em 1943, começando uma família que cresceria para incluir 8 filhos. A união deles durou mais de 3 décadas, com Ona apoiando Chaplin fielmente durante tanto triunfos quanto controvérsias, incluindo seu exílio dos Estados Unidos durante a caça às bruxas. Enquanto Paulette Goddard continuou sua bem-sucedida carreira de atriz e encontrou felicidade em outros lugares, o triângulo amoroso deixou sua marca em todos os envolvidos. O relacionamento de Chaplin com Ona tornou-se seu grande consolo, uma rara história de estabilidade em meio aos capítulos frequentemente tumultuosos de sua vida. Era um lembrete de que, mesmo para lendas de Hollywood, a felicidade às vezes vem de fontes mais inesperadas, mas não sem desgosto pelo caminho. Rita Hayworth, Orson Welles e o príncipe Ali Khan. Rita Hayworth, a deslumbrante estrela conhecida como a deusa do amor, cativou o público com sua beleza e elegância. Sua parceria com Orson Welles, o diretor inovador por trás de Citizen Kane, foi saudada como um encontro de iguais criativos. Eles se casaram em 1943, surpreendendo até os amigos mais próximos. Em público, eles brilhavam. Um casal dourado do pós-guerra de Hollywood, misturando glamour com intelecto. Mas nos bastidores, suas vidas estavam longe de ser idílicas. Orson Welles era movido pela ambição, constantemente absorvido em projetos que o levavam ao redor do mundo. Seu gênio artístico era igualado apenas por sua incapacidade de se estabelecer. E Rita, necessitando de segurança e presença, frequentemente se via sozinha. A distância entre eles aumentou, preenchida com oportunidades perdidas e arrependimentos não ditos. Hayworth, ansiando por companhia e um sentimento de pertencimento, foi deixada vulnerável. Foi durante este período solitário que o príncipe Ali Khan entrou em sua vida. Filho de um líder espiritual e playboy internacional, o charme e a sofisticação de Ali Khan encantaram Rita. O encontro deles na Riviera Francesa marcou o início de um romance turbulento que cativou a imprensa mundial. Ambos estavam tecnicamente casados na época, Hayworth com Welles e Khan com a aristocrata britânica Joan Guinness, mas nenhum dos dois permitiu que as convenções interrompessem o seu vínculo crescente. Rita pediu o divórcio de Welles e casou-se com Ali Khan em uma cerimônia luxuosa na França. Por um breve período, parecia que Hayworth havia encontrado seu conto de fadas, um
Um palácio na Europa, uma vida de elegância e a promessa de amor. O casal deu as boas-vindas a uma filha, a princesa Yasmin, e o mundo olhava com inveja. No entanto, as pressões da vida real, somadas aos casos notórios de Ali Khan, logo desgastaram o casamento. Haworth teve dificuldade em se adaptar às expectativas da sociedade internacional, sentindo-se isolada e incompreendida. Quando as infidelidades de Khan se tornaram impossíveis de ignorar, Rita escolheu sua dignidade em vez de contos de fadas, e foi embora, iniciando um divórcio amargo e altamente público. Wells, por sua vez, manteve um carinho por Rita ao longo de sua vida, frequentemente descrevendo-a como o grande amor que não conseguiu conservar. O triângulo entre Wells, Haworth e Khan foi mais do que apenas um choque de paixões. Foi uma história de desejo, exílio e a busca por pertencimento em um mundo onde o amor e a fama frequentemente estavam em conflito. Os anos posteriores de Haworth foram marcados por uma dignidade silenciosa, mas as cicatrizes do amor perdido nunca desapareceram verdadeiramente. Sophia Loren, Cary Grant e Carlo Ponti. Sophia Loren, com sua beleza encantadora e talento notável, era a personificação do cinema italiano do pós-guerra. Quando chegou a Hollywood aos 20 e poucos anos, já carregava o ar de uma estrela. Mas foi seu trabalho em Orgulho e Paixão que a colocou em contato com Cary Grant, um homem cuja carisma e sofisticação o tornaram uma lenda. Grant era mais de 30 anos mais velho que ela, e casado com a atriz Betsy Drake. Loren, por sua vez, estava romanticamente envolvida com Carlo Ponti, o produtor de cinema italiano que a havia descoberto na adolescência e desempenhado um papel crucial no lançamento de sua carreira. No set, a química entre Grant e Loren era elétrica, tão evidente que alimentava rumores intermináveis na imprensa. Grant, completamente encantado, confessou seus sentimentos e até propôs casamento a Loren, sugerindo que deixaria tudo para trás se ela ficasse com ele. Loren foi envolvida pelo momento, lisonjeada e profundamente tocada pela sinceridade de Grant. No entanto, apesar de seu charme e da forte atração que sentia, ela estava dividida. Seu vínculo com Carlo Ponti não era apenas romântico. Estava enraizado em gratidão, lealdade e sonhos compartilhados. Ponti a guiou através das dificuldades iniciais de sua carreira, e sua parceria foi construída sobre anos de apoio mútuo. Com o fim das filmagens e o passar dos meses, Loren se viu em uma encruzilhada. O mundo de Grant oferecia a emoção e o conforto de Hollywood. Mas Ponti representava o lar, a estabilidade e a promessa de um futuro construído com base em uma história compartilhada. Em suas memórias, Loren descreveu mais tarde a agonia de sua decisão. A sensação de que qualquer escolha que fizesse significaria uma perda profunda. Em última análise, Loren escolheu permanecer com Carlo Ponti, uma decisão que surpreendeu muitos em Hollywood, mas dizia muito sobre seus valores e a profundidade de seu compromisso. Grant, de coração partido, mas gracioso, respeitou sua decisão, e os dois permaneceram amigos para a vida toda. O casamento de Sophia e Carlo durou décadas, e juntos, eles construíram não apenas uma vida, mas um legado no cinema mundial. O triângulo entre Loren, Grant e Ponti nunca se transformou em manchetes escandalosas ou desavenças públicas. Em vez disso, permaneceu como um testemunho da complexidade do amor, lealdade e a realidade agridoce de que, às vezes, até a maior paixão deve ceder a vínculos mais profundos. Para Loren, foi um capítulo que a definiu não apenas como uma estrela, mas como uma mulher que escolheu seu próprio caminho em um mundo de tentações deslumbrantes. Qual triângulo de Hollywood te surpreendeu mais? Conte-nos nos comentários abaixo. E se você gostou dessas histórias não contadas de Tinseltown, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias incríveis da era dourada do cinema. Seu apoio ajuda a manter viva a história de Hollywood, uma história de amor de cada vez.
língua inglesa.